Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clique no botão abaixo, ative a notificação e dê um like para o YouTube sugerir esse vídeo para outras pessoas. Hoje a minha convidada é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Espírito Santo, Kátia Vasconcelos. Além da Kátia ter atuado por mais de 20 anos em empresas de grande porte no setor industrial e de comércio varejista, é doutora e mestre em administração, MBA em gestão empresarial e coach licenciada. Kátia, muito obrigado por você ter aceito o convite de participar aqui do Vida e Performance. Gostaria que você falasse um pouco como que é a sua rotina do dia a dia hoje. Bira, obrigada pelo convite. Falar um pouquinho da minha rotina hoje é falar um pouco da minha carreira, né? Atualmente eu atuo como docente em programas de graduação e pós-graduação. Por opção, eu estou em sala de aula ajudando a formar a nova geração de gestores. Além disso, eu também atuo dando suporte às organizações e aos profissionais nesse momento de tantas transformações no mundo empresarial. E além disso, estou voltando aí a minha vida mais normal, cuidando um pouco mais de mim, na medida em que eu acabei de encerrar o meu doutorado e os últimos 4 anos eles foram muito dedicados a leituras muito técnicas, a pesquisa. Associar trabalho, estudo e pesquisa tão intensa, a gente tem que fazer escolhas muito maiores, né? Sem dúvida. Kátia, eu trouxe algumas perguntas para você responder aqui para o nosso público, pode ser? Ótimo, vamos lá. E são perguntas que realmente têm de grande interesse, principalmente as pessoas que são gestores, líderes. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Então vamos lá. Kátia, é o seguinte, hoje um dos assuntos mais comentados em sites especializados e congressos de gestão de pessoas é o comportamento da liderança, onde já estaria acontecendo de fato a mudança cultural nas empresas, substituindo os líderes natos inflexíveis por líderes servidores, ou seja, aqueles que inspiram, apoiam e ouvem a sua equipe, né? Isso está acontecendo realmente na prática no Brasil? Nós estamos nesse momento, numa grande transição da forma como os resultados são obtidos dentro das organizações. A gente vem aí de mais de 100 anos, né, de mundo de gestão, onde as empresas sempre tiveram foco no resultado, sempre tiveram foco na qualidade, e onde as pessoas sempre fizeram parte disso. A grande questão é que por quase 100 anos, resultados eram obtidos por meio da força física. Não à toa a gente buscava mão de obra, né? A partir da década de 90, a gente viu de forma mais intensa com a tecnologia as formas de produção serem alteradas. E aquilo que era obtido pela força física passou a ter que ser obtido pelo aquilo que a gente chama da força intelectual. Ou seja, o capital humano, os indivíduos nas organizações, de fato passaram a ser o centro da atenção. Se o capital financeiro, se os recursos materiais até então era que fazia com que as organizações ganhassem o jogo, a gente viu com a entrada da tecnologia o capital intelectual, o capital humano se tornar de fato esse diferencial. E por que eu estou contando aí um pouco dessa história? Contextualizando, né? Justamente porque a forma como pessoas e processos eram liderados pela força física, pelo planejamento, pela execução e pelo controle, passam a ser cada vez mais substituídos pela necessidade da influência. Eu costumo dizer que não é possível fazer com que pessoas produzam o seu melhor a partir do seu conhecimento se elas não forem influenciadas de forma positivamente por humanos, né? E não por líderes robotizados. Então, assim, sob o ponto de vista da consciência, a gente tem visto cada vez mais as organizações atentas a esse movimento e eu diria já um pouco mais preocupadas com isso. Entretanto, como a gente se encontra nesse momento numa fase de transição, o que se observa é que a gente tem ainda presente um discurso já mais moderno, com modelos, com práticas ainda com um pezinho lá atrás. Exatamente. Tá. Né? Então, assim, a gente tem no Brasil práticas que já refletem esse novo modelo? Sim, temos. A gente tem líderes que, de fato, têm se colocado num exercício muito intenso de mudança, porque exige de nós uma mudança muito grande. Mas a gente tem organizações que também ainda não acordaram para isso e lideranças que ainda insistem em obter coisas diferentes com modelos do passado.
né? E isso tem gerado aí um pouco mais de tensão nos ambientes organizacionais. Então, assim, na sua visão, o gestor que quer simplesmente impor uma ideia sem dialogar, o espaço vai ficar cada vez mais difícil. Pelo menos essa sensibilidade que a gente tem diante dessa nova tendência do mercado, não é isso, Kátia? Exatamente. Uma coisa que a gente percebe cada vez mais é fundamental que a gente tenha trabalhadores do conhecimento, ou seja, todos nós, engajados em cima de algum propósito, né? As pessoas precisam saber o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo e o que aquilo tem a ver com as suas próprias vidas, né? E assim como qualquer indivíduo, a gente consegue fazer algo muito melhor quando a gente está apaixonado por aquilo, quando a gente vê propósito naquilo, quando a gente vê valor naquilo. E aí vai o nosso melhor, né? E como é que a gente obtém o nosso melhor se a gente for inspirado para isso? Exatamente. Os líderes empresariais, eles precisam continuar planejando, controlando, executando, monitorando? Sim, isso não deixou de ser importante, mas a forma de se fazer isso é que vem sendo fundamentalmente alterada. Kátia, segundo especialistas, a área de coach, né, é considerada hoje a profissão do futuro. Né? Isso tem levado algumas pessoas a enveredarem para esse caminho sobre todos os aspectos. Como é que você enxerga esse movimento, todo mundo querer ser coach? Como é que é isso para você, sendo que você tem toda a certificação, todo o know-how, todo o conhecimento como coach, né, de verdade? Como é que é isso para você? Tá certo. Acho que a gente precisa compreender, acima de tudo, o que é um processo de coaching, né? E por que de repente a gente viu esse boom. Na medida em que o mundo precisou aprender novas habilidades, novos conhecimentos e aprender de formas diferentes, a gente passou a ter acesso a estratégias mais ativas. Então, o coaching, assim como o mentoring, fazem parte das metodologias ativas de aprendizagem. Se antes para eu aprender eu precisava ir para uma sala de aula, para um curso, simplesmente para ter um aporte cognitivo, a gente sabe que hoje para aprender a gente efetivamente precisa sim do conhecimento, mas eu preciso acima de tudo de uma prática. O coaching, então, é uma metodologia de aprendizagem de curto prazo, onde desafia alguém, né, a se colocar num outro patamar, seja para a vida pessoal, seja para a vida pessoal, né, para o trabalho, enfim. Então, o coaching como metodologia ganha um espaço na sociedade de uma maneira em geral e principalmente nas organizações de forma bastante intensa. O coach, o profissional, ele acaba crescendo também em número na quantidade desses profissionais no mercado, na medida em que começou a se dizer que o coaching, né, era uma metodologia importante e que a profissão coach era extremamente promissora. Sem dúvida. Mas como não é uma profissão regulamentada nem no Brasil e nem em lugar nenhum, não tem lugar nenhum escrito quem é o profissional coach. E a gente tem visto, então, surgir inúmeros profissionais, né, que se sentem habilitados a isso. A gente sempre alerta as pessoas, as organizações, que se tenha bastante cuidado quando se contrata um profissional como esse. Porque por mais que não exista uma habilitação para essa profissão, existem pré-requisitos, existem conhecimentos e habilidades necessárias. Quem é o coach? O coach é um profissional que entende, que pesquisa, que conhece do comportamento humano, ou seja, então que estuda, né, sociologia, psicologia, educação, que entende de negócios. Eu não conheço ninguém que consiga aportar tanto conhecimento em tão pouco espaço de tempo. Exato. Então nos preocupa muito formações de curto espaço de tempo, que entregam um certificado para alguém e que esse alguém se sinta habilitado para em tão pouco tempo acessar indivíduos, né? Lidar com o ser humano é algo que exige de nós humildade, né, para reconhecer que a gente está diante de alguém que é extremamente complexo, que a gente não conhece, e responsabilidade acima de tudo. Né? Mas assim, o coaching é uma ferramenta poderosa, um coach preparado, sem dúvida alguma, é um profissional que pode ajudar você, a mim, as organizações a crescerem de forma produtiva, de forma saudável, de forma sustentável, num determinado espaço de tempo. Perfeito, Kátia. Na sua opinião, ainda é válido para as empresas aplicar periodicamente uma pesquisa de clima para certificar como é que está a temperatura em relação aos colaboradores, o sentimento dos colaboradores em relação à empresa? Pois
E aí, então, é bacana a gente voltar naquela contextualização que eu fiz no início, de como que no passado a gente obtinha resultados, né? Se lá no início do século XX, lá nos idos de 1900, acreditava-se que bastava a gente treinar as pessoas, remunerar periodicamente por aquilo, dividir as atividades que os resultados viriam. A partir da década de 50 e 60, de forma muito mais intensa, começou a se perceber que o fator humano fazia diferença nas organizações. E foi justamente nessa época, principalmente numa cultura norte-americana e no Brasil um pouco depois, que as pesquisas de clima chegaram. E aí a pesquisa de clima era a oportunidade que a gente tinha de monitorar o grau de satisfação de um indivíduo em relação à organização. Então a gente perguntava da luz, da cadeira, né, do ambiente de trabalho, da sua liderança, e era a forma que a gente dizia da organização tomar o pulso do seu colaborador. E a gente perguntava aquilo para saber o que as pessoas achavam e fazer alguma coisa com aqueles resultados. A grande questão é que naquela época, como as mudanças eram muito menos intensas, né, era possível a gente fazer uma pesquisa a cada 12 meses, a cada 18 meses. Na minha vida organizacional, eu cheguei a fazer pesquisas a cada 2 anos. Né? A gente se dava o luxo de querer saber o que você achava da organização a cada 2 anos, porque de fato as mudanças eram muito menores. A pesquisa de clima, ela tem tomado um outro lugar nas organizações. Nunca foi tão essencial querer tomar o pulso, né, do colaborador em relação ao seu trabalho e à organização. Mas cada vez menos interessado na luz, na temperatura do ar ou na cadeira, não que isso não seja importante, mas isso é regra do jogo nos dias de hoje, né? Mas muito mais para saber o quanto que essa organização atende aos seus valores, aos seus anseios, aos seus propósitos. Então mudou o foco da pesquisa de clima, que deixou de ser uma pesquisa de clima para ser uma pesquisa de engajamento, para ver o quanto que você está conectado, e mudou o tempo, né? A gente tem aí hoje, inclusive com o auxílio da tecnologia, recursos que permitem uma organização tomar esse pulso diariamente. Todas as vezes que você chega à organização, há formas de você saber como é que você, Bira, chegou de casa hoje para trabalhar, né? Porque a gente já sabe que a forma como você chega vai alterar, né, de forma intensa o seu trabalho e as suas relações naquele dia. Então, assim, monitorar o ambiente de uma organização e o estado geral do colaborador é tarefa desse líder, né? A pesquisa, ela é fundamental, mas acho que até conectando um pouco com o que a gente estava falando agora há pouco, mesmo que eu não tenha uma pesquisa estruturada, um processo estruturado, um líder que goste de gente, que goste de circular no dia a dia, num simples, deixa eu entender como é que você está, é capaz de ter aí um retrato de como é que está o nível da turma naquele dia. O nível de engajamento das pessoas. Exatamente. Né? Perfeito, Kátia. Kátia, a gente estava falando de tecnologia, né? Com o avanço tecnológico e a implementação de inteligência artificial nas empresas, principalmente na área de serviços, né? Como que você enxerga que o profissional deve se preparar para esse novo mercado que está surgindo? A tecnologia, a inteligência artificial, as máquinas inteligentes, elas já são uma realidade na nossa vida, né? As pessoas têm dedicado muito tempo para discutir o tamanho do risco de uma máquina, de um robô, tirar o espaço de trabalho de nós humanos. E eu costumo dizer assim, essa discussão, ela já passou. O trabalho que é repetitivo, o trabalho que é da força física, se não foi, está indo agora, nesse exato momento, para a mão de um robô, né? O trabalho dos grandes volumes de dados, e você sabe disso, a análise desses dados precisa ir para algum lugar, né? Para uma inteligência artificial, para uma máquina inteligente, que vai ter muito mais capacidade de analisar e de forma precisa do que eu, humano. Então, assim, as máquinas vão ocupar o nosso trabalho? Sim, eles vão ocupar neste pedaço. E como é que nós ficamos, né? A gente fica justamente com aquela parcela, e que é enorme, do que não é possível que uma máquina faça. Ou seja, aquilo que tem se falado muito, que já se tornou até um jargão muito batido, que é as soft skills.
né? A minha capacidade de empatizar, de relacionar, de negociar, de compreender quais as suas necessidades. Isso não é possível para que máquinas façam ainda, né? A gente sabe que as pesquisas têm sido aí intensas no sentido de tentar mimetizar, clonar a única capacidade que é humana, que é a capacidade da empatia. Nesse cenário onde a tecnologia é uma realidade, daqui para frente ela vai crescer cada vez mais de forma exponencial, como a gente precisa se preparar, né? A gente precisa se preparar para que a gente possa ser o melhor humano que a gente possa ser. Perfeito. De forma que os serviços prestados por humanos tenham um diferencial. A gente tem assistido aí algumas coisas muito curiosas. Uma rede hoteleira, acho que na China, fez há uns 12 meses atrás, pela primeira vez, uma demissão em massa de robôs. 250 robôs foram demitidos. Esses robôs, eles haviam sido contratados por essa rede hoteleira para receber os seus hóspedes naquele serviço que é extremamente repetitivo, te ensinar como é que liga a TV, o ar, né, para te dar informações no hotel. Então eles estavam devidamente preparados para isso. E por que eles foram demitidos? Eles foram demitidos como os humanos também são na área de serviços, por reclamação de clientes. E o que os clientes reclamaram em relação aos robôs? Eles não foram capazes de captar coisas que são muito sensíveis, que é do ser humano. Então, o robô, ao ouvir, por exemplo, um som de ronco do seu cliente, ele não foi capaz de identificar que aquilo era algo que pertence ao humano. Então, ele interrompia o sono do humano para perguntar se o humano queria alguma coisa. E isso incomodou. A gente, na BRH, a gente teve um congresso há 3 semanas atrás, que a gente foi discutir sobre inteligência artificial e inteligência humana. E nós tivemos lá um dos palestrantes que contou uma experiência que ele foi a um hotel no Japão e existia lá um balcão de atendimento com humanos e existia uma concierge, robô. E ele conta pra gente da experiência que ele viveu e do saldo dessa experiência, onde a melhor experiência como humano ele teve com um robô humanizado, ao passo que aqueles humanos robotizados não foram capazes de oferecer. Então, assim, a gente não pode, nesse momento, estabelecer com a tecnologia uma relação de rivalidade. A gente tem falado muito da necessidade da gente estabelecer com a tecnologia uma relação de cumplicidade, né, de aproveitar todas as oportunidades que esse mundo tecnológico nos dá, né, de informação, de agilidade, enfim, de acessibilidade, e nos dedicarmos a nós, né, a resgatar coisas que a gente deixou lá atrás, porque ensinaram pra gente que a gente era peça da engrenagem, parte de uma máquina, né, mas de uma máquina tempos modernos de Charles Chaplin, né? Exatamente, e não é aquilo. A gente precisa voltar a ser o que a gente nasceu para ser. Humanos que sabem ouvir, que sabem falar, que têm emoções, né? E oferecer, então, a partir do acesso a isso, os melhores serviços, os melhores produtos, enfim. Então, de forma resumida, para você, profissional, para tranquilizar um pouco, né? A preocupação eu tenho que realmente ser melhor no meu relacionamento com as pessoas, porque o que vai sobrar, pelo que você falou, que é uma grande parcela de trabalho, é aquele diferencial que realmente nenhuma máquina, nenhum robô vai conseguir entregar. É aquela empatia, é o olhar diferenciado para cada demanda dos clientes em qualquer tipo de frente de trabalho, correto, Kátia? Em resumo, é isso, né? É isso. A Marta Gabriel, que é uma das mulheres consideradas aí uma das 10 influenciadoras do mundo digital, ela esteve no nosso congresso, na palestra magna, e ela disse algo lá que eu tenho refletido diariamente sobre isso. Ela diz assim pra gente, de que o diferencial nesse mundo da inteligência artificial é buscar humanos que pratiquem os 3 E's, a empatia, a ética e a emoção. Porque o conhecimento e a habilidade é treinável, mas conhecimento e habilidade as máquinas têm. Emoção, empatia e ética já é nosso. Perfeito. O papo está muito bom aqui, mas para a gente finalizar, conta para a gente quais são os seus projetos, tanto pessoais como profissionais, ainda para esse ano de 2019. Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, são inúmeros, né? Eu terminei recentemente o meu doutorado, foi um estágio
de carreira extremamente importante, né? Eu sou uma educadora por formação, eu acredito na educação e estar em sala de aula com os jovens na graduação, no MBA, é algo que me estimula. Então, o término do doutorado no meu estágio de formação é algo que para mim é extremamente significativo. Eu digo que com o término do doutorado se inicia agora uma nova fase, que é de abrir novas frentes de pesquisa e não só aquela que eu me propus a responder. Então, tenho me dedicado muito às minhas aulas, tenho me dedicado muito a buscar caminhos de pesquisa dentro das organizações que eu tenho dado suporte, né? E na vida pessoal é poder agora abrir espaço para coisas que eu precisei deixar um pouquinho parado, né? Porque eu tive que fazer escolhas e carreira é sempre um processo de escolhas. Então, poder cuidar da minha saúde, poder cuidar das minhas relações, poder cuidar do meu trabalho voluntário, né? A ABRH é o meu projeto voluntário. Eu tenho mais 2 anos e meio aí de gestão nessa associação e mesmo sendo ela voluntária, ela é uma organização e que eu preciso trabalhar junto com o meu time de voluntários para tornar essa organização adequada para esses mundos, para esse mundo que a gente está vivendo. Sim, né? Perfeito. Então, o que eu tenho pela frente é desejo, vontade, inspiração para viver, para me divertir, enfim, para criar oportunidades de lazer, para estar junto às pessoas que eu gosto, né? E disposta aí a aprender nesse mundão que tem mudado a todo instante. Nossa. Kátia, eu só posso agradecer aqui a sua presença no Vida e Performance. Você ter aceito o convite para mim é uma honra muito grande. Estou aqui com a Kátia Vasconcelos, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Espírito Santo. Kátia, muito obrigado por você ter vindo e ter aceito o convite, tá? Eu é que agradeço e sucesso aí para esse projeto e que outras tantas pessoas possam passar por aqui, nos inspirar e nos ensinar, né, com as suas abordagens de vida. Poxa, muito Kátia, obrigada. Muito obrigado. Gente, é isso aí. Continue acompanhando o Vida e Performance. Um abraço e até a próxima.